Existe uma ilusão silenciosa que se repete todos os anos. A de que o tempo, por si só, tem o poder de mudar a vida. O calendário vira, os números mudam, mas poucas semanas depois, a maioria das pessoas percebe que tudo continua exatamente no mesmo lugar. As mesmas preocupações, os mesmos medos, os mesmos bloqueios financeiros. Isso acontece porque o ano não cria nada. Quem cria é o estado interno a partir do qual você entra nele. A abundância não responde a datas, promessas ou metas escritas em um papel. Ela responde ao lugar interno que você ocupa. Se você entra no ano carregando tensão, urgência e sensação de falta, é esse estado que a realidade vai confirmar. Se entra sustentando estabilidade, confiança e permissão, é esse cenário que começa a se desenhar. Por isso, algumas pessoas parecem abrir o ano com facilidade, enquanto outras já começam cansadas. Não é sorte, não é privilégio, é estado. O erro comum é tentar começar o ano fazendo mais, planejando mais, exigindo mais de si mesmo. Mas a verdadeira virada não acontece no esforço. Ela acontece quando o estado interno muda antes da ação. Quando a pessoa deixa de viver em reação e passa a viver em posição. Abundância não é algo que se corre atrás, é algo que se habita. Quando você entende isso, o início do ano deixa de ser um momento de pressão e se torna um momento de escolha. Escolha de onde você vai viver. Escolha de qual energia vai sustentar. Escolha de qual estado vai permitir que organize suas decisões, suas ações e suas oportunidades. A pergunta que realmente importa não é: o que você quer conquistar este ano? A pergunta é: de que estado você vai viver todos os dias? É esse estado, e somente ele, que abre ou fecha o ano da abundância. Agora, precisamos falar com honestidade sobre algo que quase ninguém nomeia. A maioria das pessoas começa o ano em um estado interno que bloqueia exatamente aquilo que mais deseja. Janeiro costuma vir acompanhado de 3 estados muito comuns: ansiedade, expectativa excessiva e urgência disfarçada de motivação. Por fora, isso parece entusiasmo. Por dentro, é tensão. A pessoa quer que o ano funcione, precisa que dê certo, sente que agora vai. E é exatamente esse precisar que cria resistência. Quando o estado interno é de urgência, o corpo já entra contraído. A mente acelera. As decisões passam a ser reativas. Mesmo antes de qualquer ação concreta, a pessoa já está em débito emocional com o futuro. É como começar o ano correndo atrás de algo que ainda nem apareceu. Outro estado muito comum é a expectativa inflada. A pessoa deposita no ano novo a responsabilidade de consertar tudo o que não funcionou antes. Espera que as coisas mudem agora, sem perceber que está entrando no ano com o mesmo estado que criou o ano anterior. O cenário muda, mas o operador interno continua o mesmo. Existe ainda o estado da sobrevivência silenciosa. Pessoas que começam o ano já cansadas, pensando em contas, obrigações e problemas antes mesmo de sentir qualquer espaço interno. O corpo acorda tenso. A mente já está no modo defesa. E a partir desse lugar, a realidade responde com mais situações que exigem defesa. Esse é o ponto-chave. A vida confirma o estado que você sustenta, não o desejo que você verbaliza. Começar o ano em tensão não é sinal de responsabilidade. É sinal de desalinhamento. Começar o ano pressionando a si mesmo não é foco, é medo. E medo nunca abre o fluxo da abundância. Ele apenas reorganiza a realidade para justificar a própria existência. Por isso, muitas pessoas sentem que janeiro já começa pesado. Não é o mês, é o estado. O corpo percebe antes da mente. Ele já sabe se você está entrando em confiança ou em cobrança. Enquanto esse estado não é reconhecido, nenhuma técnica, plano ou intenção sustenta resultados. A ação até acontece,
mas nasce de um lugar que cria desgaste, não expansão. Antes de falar sobre o estado que abre a abundância, é essencial reconhecer isso. O ano não começa fora. Ele começa exatamente no estado interno que você aceita como normal. E é isso que vamos ajustar a partir daqui. Depois de reconhecer os estados que bloqueiam o início do ano, fica mais fácil compreender qual é o estado interno que realmente abre o fluxo da abundância. E ele é bem diferente do que a maioria imagina. Abundância não nasce da euforia, nem da esperança exagerada. Ela nasce da normalidade interna, do estado em que a pessoa se sente sustentada antes de ter provas externas. Não é entusiasmo. É estabilidade. Não é expectativa. É permissão. O estado que abre o fluxo é o da confiança silenciosa. Um tipo de certeza tranquila que não precisa convencer ninguém nem se justificar. Quando esse estado está ativo, o corpo relaxa, a mente desacelera e as decisões passam a surgir com mais clareza. A pessoa não corre atrás. Ela coopera com o movimento da vida. Existe uma diferença fundamental entre esperança e confiança. A esperança ainda carrega a ideia de falta. Espero que aconteça. A confiança silenciosa não pede. Ela assume. Assume que o caminho existe, que os recursos virão no tempo certo e que a realidade responde quando não é pressionada. Nesse estado, a abundância deixa de ser um objetivo distante e passa a ser um lugar interno. A pessoa se sente autorizada a receber, não por merecimento moral, mas por alinhamento. Ela não se coloca abaixo da vida, nem acima dela. Ela se coloca no lugar certo. É aqui que o Transurfing explica algo essencial. A realidade coopera com quem não força. Quando você solta a necessidade de provar, justificar ou controlar, as forças de resistência diminuem. O fluxo se organiza porque não encontra tensão para se opor. Por isso, a vida segue quem não está implorando. Segue quem está confortável no próprio lugar. Segue quem age a partir da clareza, não da urgência. Esse estado não elimina desafios. Ele muda a forma como eles são atravessados. O que antes parecia obstáculo passa a ser ajuste. O que antes gerava medo passa a gerar direção. A abundância começa a se manifestar não como evento espetacular, mas como sequência de acertos. Antes de qualquer técnica, é esse estado que precisa estar presente. Sem ele, qualquer prática vira esforço. Com ele, a prática vira consequência. Antes de tentar instalar qualquer estado novo, existe algo essencial que quase todo mundo ignora: diagnosticar honestamente o estado interno atual. Não o estado desejado. Não o estado ideal. O estado real, aquele que você sustenta no dia a dia. Esse diagnóstico não é mental, é somático. O corpo revela o estado antes que a mente consiga justificar qualquer coisa. Por isso, o primeiro convite é simples e direto. Observe como seu corpo reage quando você pensa no ano que está começando. Quando você pensa em dinheiro, seu corpo relaxa ou contrai? Quando imagina oportunidades, surge leveza ou pressão? Quando olha para o futuro, há espaço interno ou urgência? Essas respostas não precisam ser analisadas. Elas precisam ser sentidas. O corpo não mente. Ele mostra exatamente de onde você está vivendo. Se há aperto no peito, aceleração, tensão nos ombros ou respiração curta, o estado dominante ainda é de sobrevivência ou controle. Se há calma, presença e abertura, o estado já começou a mudar. Outro ponto importante desse diagnóstico é observar o tom interno das decisões. Você decide porque sente clareza ou porque sente medo de perder algo? Você age porque percebe um movimento natural ou porque acha que precisa fazer algo imediatamente para garantir o ano? Aquilo que se repete emocionalmente é o estado ativo. Não é o discurso, nem a intenção. É a emoção base que acompanha seus pensamentos. É ela que define como a realidade vai responder. Esse diagnóstico não serve para gerar culpa,
Serve para gerar lucidez, porque só quando você reconhece o estado atual é que pode escolher conscientemente sair dele. Ignorar esse passo é como tentar mudar de direção sem saber onde está. A abundância não exige que você esteja perfeito. Ela exige apenas que você esteja honesto consigo mesmo. O simples ato de perceber o estado já começa a enfraquecê-lo. A consciência, quando entra em cena, reduz automaticamente o piloto automático. A partir desse reconhecimento, algo se abre. A possibilidade real de mudar o estado, não por força, mas por ajuste. É exatamente isso que vamos fazer a seguir. Agora que o estado atual foi reconhecido, não é preciso combatê-lo nem tentar eliminá-lo. A mudança verdadeira acontece por substituição consciente de posição interna, não por força. O que vamos fazer aqui não é visualização de cenários futuros, nem repetição de frases. É ajuste de estado. O primeiro ponto é o corpo. O corpo é a porta de entrada do estado da abundância. Observe a postura com que você costuma viver. Ombros levemente tensos, respiração curta, mandíbula contraída. Esse corpo comunica à realidade urgência e defesa. Para instalar o estado correto, o corpo precisa receber outra mensagem. Ajuste a postura de forma simples. Coluna mais ereta, peito relaxado, respiração mais profunda e lenta. Não é pose, é sinalização interna. O corpo começa a entender que não há ameaça imediata. Esse ajuste físico já muda o estado emocional. Em seguida, observe o tom interno das decisões. O estado da abundância não toma decisões correndo. Ele decide com normalidade. Pergunte a si mesmo: se eu já estivesse sustentado, como eu decidiria isso agora? O que muda não é a ação, é o lugar interno de onde ela nasce. Outro ponto essencial é o ritmo. A abundância tem um ritmo diferente da escassez. Escassez acelera, abundância estabiliza. Diminuir o ritmo interno, mesmo que externamente você continue ativo, envia uma mensagem clara à realidade. Não estou tentando garantir nada, estou cooperando. O estado da abundância também se instala quando você para de se justificar. Não explicar demais, não se defender antecipadamente, não pedir permissão interna para existir. Esse silêncio interno é poderoso. Ele cria uma normalidade onde antes havia esforço. Aqui está um princípio-chave. A abundância começa quando você se sente confortável em recebê-la. Não quando ela chega, mas antes. Quando o corpo relaxa diante da ideia de receber, quando a mente para de negociar, quando o coração não se fecha por culpa. Essa técnica não exige tempo longo nem ritual. Ela exige presença. Alguns segundos de ajuste consciente já começam a reorganizar o estado. Repetir esse ajuste ao longo do dia consolida o lugar interno da abundância. A realidade responde rapidamente a esse tipo de mudança porque ela não encontra resistência, não encontra excesso de importância, não encontra urgência, encontra normalidade. E é exatamente essa normalidade que abre o ano da abundância. Depois que a pessoa começa a sentir o estado da abundância se instalar, existe um erro muito comum e muito sutil que faz tudo desmontar. Não é falta de fé, nem distração. É voltar a observar a realidade do lugar errado. O estado da abundância se perde quando você começa a fiscalizar o mundo. Quando ativa o estado e logo em seguida passa a procurar sinais, resultados, confirmações. Esse movimento parece inofensivo, mas ele reativa exatamente o estado que se tentou abandonar, o da falta. Quando você observa demais o reflexo, você sai do lugar interno da confiança e volta para o lugar da expectativa. E expectativa carrega urgência. Urgência cria tensão. Tensão gera resistência. A realidade responde não ao estado que você tentou instalar, mas ao estado que você passou a sustentar logo depois.
Outro erro comum é a comparação. Comparar resultados, ritmos ou caminhos faz com que a mente saia do próprio eixo. Cada pessoa acessa a abundância por um percurso diferente. Comparar é sinal de que o estado ainda não está plenamente estabilizado. Existe também o erro de tentar manter o estado pela força. O estado da abundância não se mantém por vigilância, mas por naturalidade. Quanto mais você tenta segurar, mais ele escapa. Quanto mais você confia e segue o dia normalmente, mais ele se consolida. Por isso, soltar o controle não é passividade, é maturidade. Significa continuar agindo, decidindo e vivendo, mas sem o peso interno de precisar que tudo aconteça de um jeito específico. A abundância flui melhor quando não é pressionada. Aqui está uma frase-chave para esse ponto. Quem fiscaliza a realidade quebra o alinhamento. O ajuste é simples. Sempre que perceber ansiedade por resultado, volte para o corpo. Volte para a postura. Volte para o ritmo. Volte para o lugar interno que você ajustou antes. Não discuta com a mente. Apenas retorne ao estado. Esse retorno, repetido algumas vezes, ensina ao sistema interno qual é o novo normal. E quando algo se torna normal, a realidade passa a refletir isso sem esforço. O estado não precisa ser defendido. Ele precisa ser habitado. Depois de tudo o que foi visto, uma verdade se torna clara. A abundância não é algo que você busca ao longo do ano. É algo que você escolhe antes de vivê-lo. Não como desejo, mas como posição interna. O ano não decide nada por você. Ele apenas responde ao estado que você sustenta dia após dia. Escolher o ano da abundância é assumir responsabilidade pelo próprio lugar interno. É perceber que não basta ajustar metas, rotinas ou estratégias se o estado continua sendo o mesmo. Quando o estado muda, as escolhas mudam. Quando as escolhas mudam, o cenário muda. E isso acontece sem luta, porque a realidade começa a cooperar. A abundância não pede pressa. Ela pede presença. Não pede esforço excessivo. Pede clareza. Não pede controle. Pede confiança estabilizada. Entrar no ano da abundância é entrar em normalidade com o receber. É deixar de se justificar internamente, de se sentir em débito com o futuro ou de viver em estado de espera. É ocupar um lugar onde você se sente sustentado antes de ter provas externas, e permitir que a vida organize os caminhos a partir disso. Esse é o ponto em que muitas pessoas sentem o desejo de aprofundar. Não apenas entender o conceito, mas aprender a sustentar esse estado ao longo do tempo, mesmo diante de desafios, mudanças e ajustes naturais da vida. Sustentar o estado exige prática consciente, observação e reposicionamento contínuo. O ano da abundância não começa quando algo acontece lá fora. Ele começa quando você ocupa o lugar certo por dentro. Esse é o verdadeiro início. Olá! Se este vídeo fez sentido para você, já deu para perceber que a abundância não começa fora, ela começa no estado interno que você escolhe sustentar. O ano muda no calendário, mas a vida muda quando você ocupa um lugar diferente por dentro. Para quem deseja se aprofundar de forma prática nas leis do universo e aprender a escolher conscientemente a realidade que quer viver, o curso Transurfing da Realidade está disponível na descrição do canal. O curso é composto por 16 módulos, conduzindo você do despertar à maestria na escolha da realidade. E se você quer continuar recebendo vídeos sobre expansão da consciência, prosperidade e alinhamento interno, inscreva-se no canal. O ano da abundância começa quando você se posiciona diferente por dentro.